Oi, se você não conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre os episódios 7 e 8 de Daisy Jones and the Six que chegaram recentemente no Amazon Prime Video. Mas antes, já aproveita e se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito, é só clicar no botão que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Bom, eu acho que esses dois episódios, eles estão juntos, né, eles foram liberados juntos, porque eles têm uma temática em comum, de certa forma. Pra mim, quando eu olho pra esses dois episódios, eu enxergo que eles são sobre o Nico, que é o marido da Daisy, que a gente conhece agora nesse 7º episódio, e o papel que ele teve no caos que a vida da Daisy se torna a partir daqui. Pra mim, essa é a temática em comum. Só que, enquanto eu gosto muito do episódio 8, eu acho que ele tem coisas bem interessantes, eu detesto o episódio 7, eu acho que ele é o pior episódio da série, da temporada inteira, e eu não consigo entender por que esse episódio foi feito assim. Então, quando o episódio 7 começa, a gente começa a ver, junto com ele, né, um aprofundamento na Simone. Então a Simone, ela foi pra Nova York pra encontrar aquela mulher que ela tinha se interessado, que ela tava em contato, que era a Bernie, né, e ela se muda então pra Nova York e ela passa os episódios 4, 5 e 6 longe. Ela não aparece depois que ela vai embora na série em momento algum. E isso pra mim foi um problema, eu já tinha conversado com vocês no vídeo da semana passada, porque pra mim isso é simplesmente a série criando uma personagem, dando um roteiro pra ela, um enredo pra ela, e aí em determinado momento não sabendo o que fazer com ela e simplesmente tirando ela de cena. E não é assim que a gente faz com personagens, porque a gente sabe o que escrever pra eles, né, quando eles são personagens consistentes. Então ela desaparece quando a série não tem um uso pra ela, e aí ela volta aqui nesse 7º episódio, e aí a gente tem um episódio 7 que tem, sei lá, quase a sua primeira meia hora, talvez um pouco menos, né, mas uns 20 minutos aí, focados na Simone. Então a gente deixou de ver ela por 3 episódios, a série não é sobre ela, porque ela é uma personagem coadjuvante, de apoio, e aí ainda assim o episódio 7 decide que ele vai focar muito nessa personagem. Então a gente vê tudo o que aconteceu com ela, a gente vê ela indo pra Nova York, ela encontrando a Bernie, ela realmente começando a fazer uma carreira ali nas boates e baladas de Nova York, se tornando assim uma pioneira no disco, ela enfrentando o preconceito dos anos 70 em relação a mulheres que gostam de mulheres. Então ela tem muito medo de assumir o relacionamento que ela tá ali desenvolvendo com a Bernie por conta disso, por conta de como as pessoas vão enxergá-la. Tem todo o processo de aceitação dela nesse episódio também. Só que eu não sei se cabia aqui. Eu gosto de ver mais da personagem, eu acho que é interessante a Simone ter alguns detalhes da vida dela ali, que são explorados na série, que aparecem por aqui. Só que essa série é uma série sobre a ascensão e a queda de Daisy Jones and the Six. E a gente terminou o episódio anterior com o fim das sessões de gravação do Aurora, e aí a gente queria agora ver o que vinha depois disso pra banda. Então quebra o ritmo da série você fazer essa mudança de ponto de vista quando essa mudança não é tão forte. Pra que fazer a personagem mudar pra Nova York? Pra que colocar o arco dela tão separado assim? Por que não inserir o arco dela na série, mas de uma forma que fizesse mais sentido, que tivesse mais atrelado à narrativa que tá sendo construída aqui, né? Pra mim, o que eu sinto que acontece parece que a série decidiu que o episódio 7 seria focado nesse casamento da Daisy, né, na história dela com o Nico, e queria um episódio que focasse só nisso, queria um episódio longe dos The Six, pra tentar criar ali uma espécie de suspense em relação ao que estava acontecendo com eles lá. Só que a história da Daisy com o Nico, antes dela voltar pra turnê, né, não tem muito a ser explorado. Então a forma de fazer isso foi colocando a Simone ali também como destaque nesse episódio. E aí isso me irrita, e é uma coisa que me irrita na série inteira, né, justamente porque a gente tem um episódio inteiro, quase 50 minutos aí dedicados a isso. Então, Simone e Daisy com o Nico, que são coisas que não precisavam de tanto tempo. E a gente viu muito pouco da criação do Aurora. Eu acho que o Aurora merecia um episódio a mais pra gente ver o álbum sendo criado, as situações que essa criação, esse trabalho em conjunto da Daisy com o Billy poderiam ter desenrolado. Então tinham coisas aqui em relação à criação da Aurora e as relações desses personagens todos que fazem parte da banda, que poderiam ter sido melhor exploradas em mais um episódio, e ao invés disso a série decide dedicar um 7º episódio pra essas duas coisas, e eu acho que não deveria ter sido assim. Então por isso esse é um episódio que eu não gosto. Eu acho que o 7 pra mim é o pior episódio da série. Só que enquanto a gente tá vendo a Simone, né, a gente começa vendo ela, papapá, e aí de repente ela recebe uma mensagem, um telegrama da Daisy, pedindo ajuda, dizendo que ela precisa urgentemente ir pra Grécia.
E a Simone, achando que é uma coisa muito importante, pega e vai. Quando ela chega lá, a Daisy tá bem, tá feliz, e a Simone achou que ela talvez estivesse presa ou em grandes problemas, né? Mas além dela tá bem feliz, ela também está noiva de um cara que ela acabou de conhecer, que é o Nick. Inclusive eu falei que ele se chamava Nico no começo do vídeo, mas é porque o personagem do livro se chama Nico, porque existe uma diferença aí, né? No livro ele é italiano, e aí a série transforma esse personagem num personagem irlandês. Mas enfim, sem querer ser a pessoa chata, que fica comparando as coisas da série com o livro, mas já sendo, eu preciso reclamar da descaracterização que aconteceu da Daisy enquanto personagem nesse 7º episódio. Na real, que eu acho que assim, a Daisy já está muito descaracterizada na série toda, eu acho que a série não conseguiu criar uma personalidade para essa personagem que condizesse, é assim essa conjugação de verbo? Acho que sim, com a personagem do livro. Mas, ainda assim, uma coisa que a série estabelece pra gente, desde o primeiro momento em que a gente enxerga a Daisy Jones na série, é que essa garota é muito apaixonada por música e o sonho da vida dela é ser cantora. É isso que a série estabelece, em todos os seus primeiros episódios. E aí a gente chega nesse 7º episódio e ela simplesmente, depois de ter feito o grande trabalho da vida dela, um trabalho do qual ela se orgulha, e ela simplesmente quer desistir de tudo por causa de um cara que ela acabou de conhecer. A Daisy do livro realmente conheceu esse cara, se casou com ele, só que ela sempre soube que ela ia voltar pra fazer a turnê porque esse era o grande sonho da vida dela, era algo que ela tinha trabalhado muito pra conseguir. No livro, o Nico, né, é quem tenta convencer a Daisy a ficar com ele, a deixar tudo, abandonar as coisas, e ela até chega a considerar por alguns segundos, mas ela simplesmente não pode fazer isso com ela mesma. E aqui, na série, ela tá extremamente decidida a não voltar. Ela quer viver uma vida ali de arte e viagem e só. E deixar tudo que ela construiu pra trás, deixar as pessoas todas que dependem dela pra trás também. Então, isso é um problema pra mim nesse episódio também. É outro problema, né? Porque aqui, simplesmente, a Daisy tá com medo do Billy. Medo dos sentimentos dela. Claro, são sentimentos muito fortes, que merecem uma atenção e um cuidado ali. Mas as outras coisas na vida da Daisy são mais fortes do que isso, né? A vontade dela de se provar e de se desafiar e de ser quem ela sempre sonhou em ser são mais fortes do que isso. Eu também não gostei de como a série construiu o Nick, porque eu sinto que no livro, claramente, esse personagem, ele tá ali se aproveitando de tudo que a Daisy tem pra oferecer, né? O relacionamento dele com a Daisy já parece uma completa maluquice desde o começo e o tempo todo em que ele é mencionado. Aqui na série, eu acho que a maluquice fica por conta do fato de que eles acabaram de se conhecer e já estão quase se casando, né? Estão prontos pra se casar e se casam de fato no episódio. Mas parece que o Nick é um cara legal, é ele quem acaba convencendo a Daisy a voltar pra turnê e a voltar pras responsabilidades dela. Sendo que ela jamais faria isso, né? Sendo que no livro ele é esse cara que é um farsante, tentando se aproveitar do dinheiro e da vida da Daisy, de tudo que ela tem pra oferecer mesmo. Inclusive, gente, um momento que me deixou assim, ó, revoltada, com raiva, com ódio, foi ver o Nick dizendo pra Daisy que a Simone estaria então apaixonada por ela, e a Daisy indo lá, indo perguntar pra Simone se a Simone tava apaixonada por ela. Tipo, que ódio, velho! A Simone é a única pessoa que a Daisy sempre teve, é a única família que ela tem, é a única pessoa que tem coragem de dizer as coisas pra ela, é a pessoa que sempre esteve do lado dela, que viaja pro outro lado do mundo se precisar, quando acha que ela tá em problemas, e aí de repente a Daisy acha que é a última Margarida do jardim, entendeu? E aí vira pra Simone e fala, ai, você tá apaixonada por mim? Ah, tem a santa paciência, sabe? Enfim, isso aqui acontece, e aí E aí o Nick convence a Daisy a voltar pra Nova York, pra Los Angeles. Ai, eu tô até confusa. Isso aqui acontece e o Nick, então, convence a Daisy a voltar pra Los Angeles e pra banda. E ele ainda diz assim pra ela, ó, eu nunca mais vou deixar ninguém te machucar de novo. Aí corta pro final do próximo episódio. Mas enfim, só uma conclusão aqui sobre o episódio 7. A pergunta que fica é, precisava de um episódio inteiro pra isso? Simone, Nick, pra quê? Pra depois vir os episódios da Aurora Tour, e eles só passarem um pano? Porque eu tô sentindo que é isso que vai acontecer também. Inclusive essas cenas do episódio 7, tem várias cenas dos amigos do Nick, tipo, ai, a arte é feita pra você guardar pra si. Precisava, entendeu? Precisava de tanta cena dedicada a isso? Não precisava. Enfim, vamos falar do episódio 8, antes que eu me estresse, porque eu realmente detesto o episódio 7. Eu acho que... não, sabe?
Enfim, no episódio 8, então, a gente vê que enquanto a Daisy estava na Grécia, a banda estava ali preocupada, porque eles dependiam dela, ninguém sabia onde ela estava, mas eles precisavam adiantar as coisas e assumir que ela voltaria em algum momento, né? Então, quando ela volta, tudo já tinha sido decidido sem ela. Eu gosto muito do episódio 8, ele marca o início da Aurora Tour, em 1976, e aí eu preciso dizer que a energia do elenco dessa banda fingindo ser esses personagens, né, interpretando esses personagens, entregando tudo, é uma das minhas coisas favoritas da série. Quando eles estão no palco, é o que precisa ser. Eu gosto muito da energia deles e da sincronia entre eles, da química entre os personagens, entre todos os personagens, acho que funciona muito bem. E o elenco continua sendo o grande acerto da série, na minha humilde opinião. E aí a gente vê bastante nesse episódio também das faíscas entre o Billy e a Daisy, por conta do que aconteceu com eles no episódio 6, né, envolvendo a Rolling Stone, o que um disse pro outro, o que eles disseram também pro cara da Rolling Stone, as músicas que eles fizeram um pro outro, tudo tá muito amplificado aqui, né, eles estão viajando em 2 ônibus separados, e aí tem toda a questão também de que o Billy não pode se envolver com as drogas da mesma forma que ele se envolveu na turnê anterior dos The Six, então ele se mantém longe de tudo isso, enquanto o resto do pessoal tá ali, drogas, sexo e rock and roll o tempo todo, né, bebendo e usando drogas e festando, e o Billy, ele precisa encontrar outras formas de focar a sua energia, né? E aí a Camila, novamente, fica em casa, cuidando da filha, mas o Nick acompanha a Daisy na turnê, e a gente pode ver, então, o Billy com ciúmes da Daisy e do Nick, né? E aí eu quero abrir um parênteses para uma discussão aqui em relação a isso. Uma discussão que no livro é muito forte, que eu gosto muito também. O Billy ama a Camila. Eu acho que não existem dúvidas quanto a isso. Só que o Billy também ama a Daisy. Eu acho que essa é uma das discussões que o livro se propõe a fazer, e eu acho que, inclusive, olhar pra isso faz a gente perceber que uma coisa não necessariamente anula a outra, né? Ele ama as duas de formas diferentes, em contextos diferentes, mas os dois sentimentos existem, e a gente precisa reconhecer que eles existem, né? E eu acho que é isso, assim, muita gente odeia Daisy e Billy, eu gosto muito, mas gosto do jeito que eu sempre falo pra vocês. Eu não torço pra que eles fiquem juntos, eu só acho que existe algo muito especial sobre eles, e aí existem todas as outras questões, né? O casamento dele com a Camila, a relação dele com as drogas, a relação dela com as drogas, e como eles seriam muito autodestrutivos um pro outro, e como o Billy tem a sua família e tem que honrar a sua família. Então tem todas essas coisas aqui, e a gente sabe que os dois personagens não devem ficar juntos, mas ainda assim é dolorido ver essa história, porque a gente sabe que existem sentimentos, mas a gente tem que considerar os sentimentos de todos os envolvidos, né? Porque a Camila também é uma puta personagem, forte pra caralho, que só quer manter a vida dela no eixo, né? E quer garantir o pai da filha dela e o marido dela, que é uma pessoa que a vida inteira esteve ali, e ela sempre abriu mão de muitas coisas por ele e colocou ele em primeiro lugar muitas vezes, quando talvez ela não devesse ter feito isso, né? Então tem muitas complexidades aqui. Eu gosto muito da narrativa desses 3 personagens dentro dessa história. A gente também tem a oportunidade de ver, de fato, Daisy e Billy no palco, juntos, cantando as músicas que eles criaram juntos. E aí eu quero dizer pra vocês, pelo amor de Deus, Riley Keough e Sam Claflin, vocês são a Daisy e o Billy que eu precisava e não sabia, porque eu gosto muito, eu amo muito a sincronia desses dois, gosto muito quando eles estão no palco, quando eles estão interagindo, né? A gente também vê eles dando uma coletiva de imprensa e desviando do fato de que eles decidiram não cantar Look at Us Now na turnê. Na verdade foi uma decisão do Billy, e o público quer muito, foi a música que fez a banda acontecer, mas o Billy não quer cantar, e aí eu entendo que ele não quer cantar, porque é uma música que ele escreveu sobre a esposa, sobre esperança, sobre felicidade, e aí a Daisy veio e transformou essa música numa música sobre incerteza, dúvida, questionamento, e isso é a representação do que a Daisy é na vida dele mesmo, né? Porque quando a Daisy chega, ela faz justamente isso. Ela transforma a vida dele, que era uma segurança, que era uma esperança, uma certeza, em completamente o contrário, né? Em dúvidas, incertezas, e ela representa mesmo essa tentação ali pra ele. E aí logo depois dessa coletiva de imprensa com a banda, vem uma cena que é uma das minhas cenas favoritas da série, porque eu fiquei assim, ó, completamente arrepiada, que é a cena da Daisy e do Billy discutindo, né? Eles estão ali super discutindo sobre o Look at Us Now, sobre a coletiva, sobre tudo que aconteceu entre eles, e aí o Billy manda pra Daisy assim: ah, e o Nick, você quer que eu acredite então que isso é real, que você tá feliz e tá apaixonada? E aí a Daisy diz: eu tô feliz, eu tô apaixonada. E o Billy vira pra ela e responde: eu te conheço também, Daisy. Eu sei como você se parece quando você está
apaixonada por outra pessoa. E aí ele quase beija ela, porque esse personagem não vale um centavo, né? O Billy não vale nada. E ele quase beija ela. E essa cena pra mim é aquele tipo de cena que, meu Deus, deixa a gente na ponta da cadeira assim, ó. Mais do que o beijo entre eles do episódio 6. Essa cena aqui é o ápice do que é Daisy e Billy pra mim, né? Essa provocação o tempo todo, essas coisas não ditas, essas coisas quase ditas. E como eles estão ali com todos os sentimentos, mas não podem nem devem fazer nada a respeito disso. E aí, já que a gente falou de traição de um lado, porque rolou o beijo no episódio 6, vamos falar também da traição do outro lado? A Camila vem visitar a banda durante a turnê e a gente tem a confirmação oficial de que aconteceu sim alguma coisa entre ela e o Eddie. Já tava meio confirmada, mas acho que, né, agora a gente tem de fato os dois falando sobre isso. Essa é uma grande mudança em relação ao livro, que eu gostei muito, já falei pra vocês, eu acho que faz sentido, né? Acho que a Camila, enquanto mulher e personagem, ela é muito complexa, como todos dessa história. E ela decidiu que ela ia ter a vida que ela queria ao lado do Billy, mas ela percebe que o Billy tem uma coisa com a Daisy que é muito deles, que é particular e que não tem tanto que ela possa fazer a respeito, então ela decide ter algo pra ela também. No livro isso também acontece, mas com outro personagem e não com o Ed. Finalmente a série também decide se aprofundar no problema da Daisy com as drogas, mas eu sinto que a série se respalda muito no Nick e no Billy como justificativas pra esse abuso de substâncias do que na própria Daisy, né? Eu acho que o que a série tenta criar aqui e dizer pra gente é que a Daisy tá usando muitas drogas porque ela tá sofrendo muito por conta da história dela com o Billy e também porque o Nick é essa pessoa que tá ali influenciando muito ela a extrapolar no uso de drogas, né? Então a gente vê a personagem sem conseguir cantar, mal lembrando as letras da música, quase caindo no palco, se machucando, o Billy tira ela do palco em determinado momento, só que ela decide voltar pro palco e cantar Look at Us Now a capela. E aí eu quero abrir parênteses, né? Eu preciso dos dois cantando essa música. É uma coisa que eu preciso para sobreviver ao final dessa série, entendeu? Eu preciso dos dois cantando Look at Us Now, porque eu acho que criou-se uma expectativa em relação a isso, né? Já que eles não estão cantando, porque essa música agora representa muito da dinâmica deles. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver mais também na série, né? As performances das músicas. Acho que a gente vê um pouco mais de Grammy, Let Me Down Easy aparece também, mas tem tantas músicas que eles gravaram que mal são mencionadas ao longo da série, não entendo porquê, juro. Mas enfim, vamos falar do final do episódio. É por conta da Daisy ter cantado Honeycomb, Look at Us Now, né, que o Billy decide bater na porta dela puto, prestes a expulsar ela da banda. Só que quando ele chega lá, a Daisy está sofrendo uma overdose. E o Nick, que é o marido dela que é parte da causa dessa overdose, né, simplesmente abandona ela nessa situação. Deu a entender, na minha percepção, que talvez ele tivesse algo a esconder, que ele tenha fugido pra, sei lá, não querer ir pro hospital, pra delegacia, né? Fiquei confusa com isso, não sei. Vamos esperar os episódios finais, que talvez respondam isso pra gente ou não. Mas o episódio acaba, então, com o Billy segurando a Daisy desmaiada no banheiro e pedindo pra ela não morrer, né? E essa cena é uma cena que eu achei muito bonita, muito forte também, e que eu gostei muito, assim. No livro, aproveitando também que a gente já mencionou isso, a Daisy sofre uma quase overdose também, só que isso acontece enquanto ela tá viajando com o Nick. Eles estão, acho que, na Itália? É na Itália que eles estão? Deixa eu conferir essa informação que eu anotei aqui. É isso mesmo, na Itália. Então ela não está com os The Six, mas eu gostei tanto dessa mudança, eu acho que fez tanto sentido. Então eu achei muito legal a overdose acontecer com os The Six, né, com a banda, com a turnê, pra que o Billy pudesse de novo olhar pra si mesmo no passado, né? Porque por vezes a Daisy é esse reflexo dele. Então eu gostei demais dessa mudança e eu achei muito bonita a cena final dele de fato segurando ela ali, abraçando ela, chorando aos prantos, pedindo pra ela não morrer e ela abrindo os olhos ali bem devagarzinho e vendo ele. Uma cena muito, muito, muito boa, muito bonita e um jeito interessante de acabar esse 8º episódio, que foi um bom episódio, na minha opinião. E aí só um adendo aqui, quero falar um pouquinho sobre Karen e Graham. Eu amei a Karen contando pro resto da banda que os dois estão juntos, porque tava todo mundo pegando o pé do Graham, né? Porque o Warren e o Ed estavam ali, tipo, sexo, drogas e rock and roll, né? Aproveitando a fama, ficando com as garotas. E o Graham não. E eles achavam que o Graham estavam, na verdade, pegando no pé do Graham, falando que ele era gay, porque era a única justificativa pra ele não estar aproveitando o seu sucesso, né? Então, e ele tava respeitando a Karen, guardando pra si esse segredo do relacionamento dos dois. Então eu gosto muito quando a Karen
realmente vira pra todo mundo e fala: ei, a gente tá junto, é por isso que não tá ficando com mais ninguém. E digo mais, o pinto dele é perfeito. Ela fala isso e eu perdi tudo. E a carinha do Graham falando da Karen no presente, né, no futuro no caso, também é uma coisa que assim, ó, tudo pra mim. Ai, fofinhos demais. Vou listar algumas outras mudanças da série em relação ao livro, mas vou passar por cima das que eu já mencionei ao longo do vídeo, tá bom? Então a carreira da Simone não acontece da forma que acontece na série, né? O livro não aborda a sexualidade dela e ela tem muito mais sucesso no livro e tá já fazendo turnê, gravando álbuns do que ela tem na série. O nome do noivo da Daisy, como eu já falei, é Niccolo Argento e ele é italiano e não irlandês. O que mais? A Daisy, no livro, ela conta pro Nick que ela é bem famosa, que ela faz parte da banda, que a banda é bem grande, mas é algo que pra ele não representa nada porque ele não tem informações sobre a música nos Estados Unidos, né? A briga da Simone e da Daisy não existe no livro, né? Acho que a Simone diz pra Daisy no livro várias verdades, ela é muito firme com a Daisy, só que a Daisy sabe que, né, a relação dela com a Simone é uma relação de irmandade, então eu sinto que a Daisy do livro jamais falaria pra Simone o que ela fala nesse episódio, no episódio 7, ainda que o livro nem aborde a sexualidade da Simone, mas enfim, acho que vocês me entenderam, né? E aí é isso, nada nunca acontece entre a Camille e o Ed, e a Karen e o Graham nunca contam pra ninguém, pro resto da banda, na verdade, né, que eles estão juntos. Só a Camila sabe mesmo. É isso, esses foram os episódios dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha, se inscrevam no canal e me contem nos comentários as percepções de vocês em relação aos episódios 7 e 8 de Daisy Jones and the Six. Um beijo grande e a gente se vê na semana que vem pra falar sobre o final da série.